Bem-vindos, bem-vindas. Antes de eu ler a Bíblia, eu queria fazer uma oração, neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós colocamos a vida dos Teus filhos aqui nessa noite. Nós estamos aqui no templo, mas os Teus filhos estão em casa e a medida agora de extrema segurança, de estarmos reclusos, é o decreto do governador, mas o Senhor já sabia que tudo isso aconteceria, Senhor. Por isso, coloca as Tuas palavras nos nossos lábios, no nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Visita cada lar, cada família, cada pessoa, no nome mais poderoso do universo. Diga glória a Deus, aleluia. Queridos, eu queria ler Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante. Aliás, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 8, diz assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos, e eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Somente até aí, queridos. Nós estamos hoje, vivendo meio que um déjà vu, Para quem não sabe, o déjà vu é como se fosse uma coisa semelhante. Exatamente há um ano atrás, nós estávamos, foi no dia, acho que foi 20 de março do ano passado, houve o lockdown, o primeiro lockdown. E hoje nós estamos aqui novamente fechando tudo, E a palavra que veio ao meu coração foi essa palavra de Mateus 24, que nos fala sobre tantas coisas, mas a mensagem principal que o Senhor Jesus, Ele quer trazer para nós nesses dias, queridos, é que nós devemos realmente tomar uma posição diante do Senhor. Nós devemos encher, olha, o tema dos nossos estudos desse ano, tem sido enchendo as nossas lâmpadas de azeite.
E a palavra que veio ao meu coração, que o Espírito Santo ministrou, é que durante um ano que essa pandemia está aí, na verdade são mais de um ano, né, que ela se espalhou, foi dezembro de 2019, mas que houve, né, aqui no Brasil, que houve lockdown foi em março do ano passado. E a palavra que veio ao meu coração é uma palavra assim dura, não só para a igreja, mas para todos aqueles, né, que moram nesse mundo, que estão nesse mundo. É uma palavra dura. Muitos não estão dando crédito à pregação da palavra. Muitos, nesse ano, não consertaram sua vida. Muitos, mesmo perdendo entes queridos, muito mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não endireitaram suas veredas. Muitos estão dando pouco crédito à pregação da palavra. E a palavra de Deus nos diz, querido, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos vivendo um tempo de dor, que é o princípio das dores. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela está passando por um momento assim, muito complicado em todos os aspectos, uma frieza espiritual, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, como diz o texto aqui, que estão enganando a muitos, mas muitos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, estão se enveredando pelos caminhos que não são caminhos do Senhor. E eu estou aqui nessa noite como servo do Senhor Jesus, humildemente, para pedir para você, conserta a tua vida enquanto há tempo. Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é longânimo, tardio em irar-se, grande em beneficência, mas lá em Hebreus capítulo 10 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o texto nos diz aqui em Mateus 24, 28, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas, ou seja, as pessoas, mesmo diante dessas tão grandes, terrível coisa que tem, irmãos, na minha vida eu nunca imaginei, parece assim, como eu disse, parece até um déjà vu, a gente está vivendo tudo de novo. Nós estamos vivendo as mesmas coisas de um ano atrás. E eu pergunto para você, será que você tomou uma posição diante de Deus? Será que sua vida melhorou no aspecto espiritual desses últimos 365 dias? Eu não estou aqui, querido, para apontar erro de ninguém, mas não tem como nós vivermos uma vida longe dos caminhos do Senhor. E se você está me assistindo, é tempo de você encher a sua lâmpada de azeite. Eu acredito que assim como foi nos dias de Noé, diz a palavra de Deus em Mateus 24, assim será nos dias do Filho do Homem. Muitos não vão dar crédito à pregação do pregador Noé. O mesmo Espírito que atuou naqueles dias, né, onde as pessoas ouvem e não dão crédito. O mesmo Espírito que atuava naquela sociedade que o Senhor ele teve repulsa, né? Ao ponto que Deus, ele, vamos dizer assim, ele resetou, né, toda a humanidade no dilúvio. Só que não vai haver outro dilúvio. As profecias são outras, né? Vírios de guerra, rumores de guerra, peste, e virá o fim. Mas eu quero estar aqui hoje como servo do Senhor, como ministro de Deus, para dar uma palavra de ânimo para você, uma palavra de incentivo para a tua vida. E a palavra de esperança é: aquele que perseverar até o fim será salvo. E você que ainda não tem perseverado, mas que você quer dar uma reviravolta na sua vida, o tempo chama-se hoje. O tempo chama-se agora. Nós não podemos de forma alguma olhar para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. O mundo jaz do maligno, as coisas tendem a piorar. Travou? Travou aí, Renatinho?
Está falando que travou? Para mim aqui parece que está tudo ok. Mais alguém travou aí, gente? Me dá um feedback, por favor. Aqui está ok. E a Bíblia nos diz lá no livro de Amós, deixa eu achar aqui, Amós capítulo 4, se não me falha a memória. Vou achar o texto aqui. Amós capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim, Amós capítulo 4, versículo 1. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e os vossos descendentes com as hojas de pesca. E sairei pelas brechas uma após outra, e sereis lançada para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as vossas transgressões. Cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias, publicais, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade, sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se, e andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimaduras, com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, versículo 10, Amós capítulo 4, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, queridos, eu fiz questão de ler esse texto, porque hoje a palavra é uma palavra assim, para trazer à memória a forma como que Deus age. Deus reclama aqui diante do povo de Israel que enviou fome, enviou seca, enviou peste, a maneira do Egito, e tudo isso, diante de tudo isso, as pessoas não se converteram ao Senhor. Qual a semelhança dos nossos dias? Durante um ano, a pandemia matou quase 300 mil pessoas no Brasil. É quase impossível você ter uma família no Brasil que não tenha sido ceifado uma vítima, uma pessoa. E aí eu pergunto, eu trazendo para a nossa realidade, o Evangelho foi pregado, o Evangelho tem sido anunciado em todas as partes do mundo. Nossa live tem pessoas aqui hoje da Argentina, do Pará, dos Estados Unidos, enfim, as nossas lives têm alcançado vários continentes no mundo inteiro. E isso, o nosso ministério e os outros ministérios
Ou seja, a palavra de Deus está chegando em vários lugares do mundo inteiro e as pessoas não se converteram ao Senhor. Infelizmente. A gente passa aqui para vir para a igreja, é quase um engarrafamento todos os domingos ali, uns 15, 20 minutos para atravessar ali o Parque Ipanema, abarrotado de gente, mas não pode vir à igreja porque vai pegar o coronavírus. As pessoas, irmãos, me desculpem a sinceridade, não vou pedir desculpa não, mas eu não estou incentivando ninguém a descumprir nada. Nós estamos aqui cumprindo os protocolos, estou sozinho aqui na igreja, ministrando, só está o irmão Renato aqui me auxiliando. Nós estamos com as portas fechadas e durante um ano a peste dizimou boa parte da população. Em Ipatinga são quase 500 vidas e as pessoas não querem Deus. Assim, acerca da palavra de Deus, Deus subvertiu alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteste. Então, o Senhor se queixa do povo dele, do povo não, das pessoas, da humanidade, que não se converteram a ele. Mesmo diante das atrocidades, mesmo diante da peste, mesmo as pessoas não se convertem ao Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Queridos, nesses 365 dias era para ter fila nas igrejas. Aí, você vai conversar com pessoas que conhecem a palavra, não estou falando agora no lockdown. Não estou falando agora no lockdown. Você vai conversar com as pessoas que até são cristãs, entre aspas, e as pessoas falam assim, eu não vou na igreja não, porque é o lugar que mais pega coronavírus. Meu Jesus amado. Pode ir para o supermercado, pode ir para a farmácia, pode ir para tudo enquanto é lugar. Vai para o futebol, vai para a academia, vai para o parque, vai para tudo lá, mas a igreja é o lugar onde a pessoa vai pegar o coronavírus, irmãos. A quem que a pessoa quer enganar? Muitas vezes a pessoa está no ninho do furacão lá, em contato com o coronavírus, mas ela não vai na igreja não, porque na igreja que pega o coronavírus. Não estou falando agora é lockdown. Os números são assustadores. Dos 24 estados brasileiros, acho que só tem Roraima e Rio de Janeiro que não estão acima de 90% da capacidade do leito. Então, assim, é o tempo da igreja clamar, é como se Deus puxasse o tapete novamente da humanidade, em especial do Brasil, e dizer, o meu povo, ou seja, as pessoas não estão dando crédito. E Deus, por ser longânimo, Deus por ser tardio em irar-se, grande beneficência, e que Ele procura com que as pessoas se arrependam, mas Ele não está achando guarida no coração das pessoas. Os discípulos queriam acompanhar Jesus, aí Jesus lhes disse uma parábola. Diz assim, as raposas têm os seus covis. Deixa eu ver, onde é que está aqui? Deixa eu achar aqui. Mateus 8:20. Mateus capítulo 8, versículo 19, diz assim, então, aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, servir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ou onde reclinar a cabeça. Outro de seus discípulos disse, Senhor, permite primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Olha só, que palavra dura.
Mas certa vez o Senhor me deu uma mensagem em cima desse texto, Deus nos trouxe um rema, uma revelação, que eu quero trazer à memória aqui para os irmãos. Quando Jesus diz, olha, as raposas têm os seus covis, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí uma vez o Senhor me deu um rema, uma palavra, que essas raposas, elas são os demônios, o diabo, as coisas do mundo, ela tem lugar para achar. As coisas do mundo vai achar facilmente lugar para se instalar. E vai ter corações desejosos pela sua presença, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta do seu coração, Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Nesse ano de pandemia, o Senhor saiu batendo na porta daqueles que estavam até chorando pela perda dos seus filhos, pela perda dos seus pais, pela perda dos seus parentes. Jesus, mesmo no momento de luto, olha, eu estou aqui para consolar vocês. As raposas têm achado o lugar. As raposas têm achado muitas casas vazias, adornadas, e trazem consigo 7 espíritos piores. E a situação daquela pessoa se torna cada vez pior. E aí isso acontece, o diabo é tão sujo, ele é tão sujo que ele vai dando corda para a pessoa, a pessoa se acha que está muito bem, às vezes até tem dinheiro, às vezes até tem condições financeiras, mas ela só vai afundando, até não ter mais como vir à tona. Então nessa noite, querido, eu falo para você, Jesus está dando mais uma chance para essa humanidade aí, por pouco tempo. E o texto de Mateus nos diz que se o Senhor não tivesse antecipado aqueles dias, até os escolhidos, eu creio que esses dias a igreja de Cristo Jesus já está muito breve. Eu creio que a gente não sabe o dia nem a hora, mas eu creio que essa pandemia talvez passe. Mas quando vier uma repentina paz, aí sim virá a destruição. E o momento é de você fazer uma reflexão, você que tem colocado desculpas diante de Deus, você sempre dá desculpa para Deus, você sempre diz que não tem tempo para Deus, você sempre diz que na igreja você vai pegar coronavírus. Você pode enganar muitas pessoas, mas a Deus você não engana. Você pode até se enganar, mas olha agora no espelho, olha para dentro dos seus olhos, você mesmo, e diz assim, eu estou me enganando, e a partir de hoje eu não quero mais me enganar. A partir de hoje eu quero tomar posse do meu lugar, na minha mansão celestial, que o Senhor está preparando. Porque existe uma esperança para nós, querido. Existe uma esperança para nós. Renatinho, pega um pouco mais. Existe uma esperança para nós. Existe esperança para nós se o apóstolo Paulo diz que ainda que o homem, que esse edifício venha cair abaixo, morrer, existe uma morada sendo preparada para nós. Lá em João capítulo 14, o Senhor disse, o Senhor Jesus, ele nos disse que ele ia preparar lugar para nós. Se não fosse assim, ele não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e viremos, e estaremos juntos eternamente. Então a alegria do Pai é quando todo o seu povo reunido estiver com Ele eternamente. Ali não haverá dor, ali não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá lágrimas, é só alegria. Então, querido, o tempo agora é de você carimbar o seu passaporte com o sangue precioso de Jesus. O Senhor está dando um toque para a humanidade aí. Eu não estou falando aqui, querido, que é proibido você ter seu momento de lazer, não. Eu só estou dizendo para você e te alertando que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Entenda isso, querido. Eu quero ver todos vocês lá nas nuvens para celebrar as bodas do Cordeiro. Obrigado. Então vamos parar de dar desculpas para Deus. Vamos parar de colocar empecilhos no reino de Deus, para as coisas de Deus. E o Senhor vai dar um tempo ainda para essa humanidade, mas muita dor ainda. Então conserta a tua vida, a tua forma de falar, a tua forma de pensar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu sempre falo, nós estamos vivendo hoje aquilo que nós plantamos ontem, né? Na verdade não sou eu, né? A Bíblia, né? Tudo que o homem semear, olha, queridos, eu creio, nós estamos vivendo os dias que antecedem a vinda do Senhor. Esse ano é o ano de Daniel, é o ano da justiça de Deus, e a justiça de Deus, meu irmão, ela não falha não, ela vem. Então, querido, coloca a tua vida em ordem, vamos buscar a Deus. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente em relação aos cultos, não sei, mas nós vamos seguir a lei, todos os protocolos. Se a igreja puder abrir, nós vamos abrir. Eu não vou fechar a igreja, só se o decreto falar para a gente fechar a igreja. Pastor, mas a gente tem que se resguardar. Querido, ninguém é obrigado a vir à igreja, ninguém. Nós temos espaço aqui suficiente para espalhar. Eu quero que espalhe mais as cadeiras. No último culto nós já espalhamos mais a cadeira. A nossa igreja é uma igreja, né, em número de pessoas, que não é uma igreja grande. Nós temos um espaço, é arejado. Então, ninguém é obrigado. Eu não vou ficar com raiva de ninguém que não quiser vir à igreja. Mas se o decreto municipal falar que a igreja pode abrir, nós vamos abrir. Possivelmente os horários é que vão ser modificados. Hoje, né, nós tivemos que fechar a igreja porque a gente não sabe o teor do decreto ainda, né? Mas possivelmente, se seguir os outros locais, as igrejas entram como serviço essencial e elas podem abrir, no entanto, só até as 20 horas. E aí, possivelmente, nós vamos ter culto só aos domingos, culto presencial. E quarta-feira não tem como, porque a gente, né, tem um trabalho secular, não tem como fazer um culto antes das... Então, domingo, possivelmente, nós teremos o culto às 6, às 18 horas. Né? Mas isso não está definido. Isso é só depois que a gente tiver o decreto. Mas eu quero dizer para a igreja que, assim como o culto de domingo passado, Deus nos deu uma palavra sobre o gigante Golias, que ele se levantou por 40 dias para amedrontar o povo de Israel, e o medo paralisa a gente. Né? Como eu disse, nós vamos tomar todas as medidas, inclusive nós já encomendamos o termômetro, vai ficar na porta ali, vamos aumentar o número de álcool, ninguém vai ficar abraçando ninguém, né? Todo mundo de máscara, entendeu? Cumprindo os protocolos. Mas, como eu disse, ninguém é obrigado. Se você não se sente confortável em vir, não venha, fique em casa. Mas eu, como pastor, enquanto o Senhor me der força, enquanto o Senhor me der saúde, eu vou estar aqui para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E eu clamo ao Senhor, queridos, eu clamo aos irmãos que perseverem em oração. Né? Nós temos aí colocado os pedidos, né, diante de Deus, e os irmãos sabem que toda sexta-feira nós vamos continuar orando, jejuando, por aqueles pedidos que nós já colocamos lá. E você tem que fazer parte disso, querido. Em nome de Jesus Cristo, não desanime, não olhe para trás, deixe o rio de Deus fluir na tua vida, busque ao Senhor, não espere que a dor chegue na tua casa, não espere que a fome, assim como Amós capítulo 4, a Bíblia diz que
Deus ele enviou a fome que os dentes ficaram brancos porque não tinham o que comer. Mesmo assim o povo não se converteu e nós estamos vivendo isso aqui, irmão. O povo quer saber de Deus não. Mas a nossa parte, né, é levar esse evangelho para as pessoas. E aquele que Jesus, como eu volto, o texto lá aqui de Mateus capítulo 8. As raposas têm os covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantas portas que Jesus bateu esse ano e as pessoas o rejeitaram? Não, a pandemia não deixou ir na igreja não. Mas vai para tudo quanto é lugar. E nem assiste online. É triste, né? A realidade é muito triste. Hoje as pessoas, como foi nos dias de Noé, ainda podem dar desculpas, mas queridos, eu não tenho alegria nenhuma em falar isso. Amém, é isso mesmo, o espírito de coragem, ser forte e corajoso. Foi a palavra que Deus deu para Josué lá em Josué 1:8, né? Seja forte e corajoso, não tenha medo. Então a igreja precisa se posicionar diante, né, do gigante que é essa pandemia que tem dizimado a vida. Nós vamos nos posicionar como Davi. Vinga a mim com espada, com lança, mas nós vamos em nome do Senhor, e a igreja precisa se posicionar, e nós vamos nos posicionar em oração, em jejum, em viver uma vida de princípio, porque não adianta você viver um evangelho da boca para fora, quando na verdade você não vive aquilo que Jesus, né? Vós sereis os meus amigos, se obedecerdes as minhas palavras, diz o Senhor, né? Então, querido, em nome de Jesus, vamos cuidar da nossa saúde, vamos ser prudentes, mas nós não vamos ser mais omissos. Nós não vamos ser omissos, né? Chega de apanhar no cantinho, o inimigo fica, não, nós vamos partir para cima e nós já somos mais do que vencedores. Eu estou diante de homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, cheios de coragem. Se tem idosos aqui nos assistindo, assim como foi Caleb com 80 anos, ele disse, o mesmo vigor que eu tinha com 40 anos eu tenho hoje. E o Senhor me deu fé e eu vou subir aquele monte Horebe e os gigantes vão cair por terra. Tem muitos idosos que frequentam aqui a igreja que tem muito mais vigor que muitos jovens. Vigor de Deus, meu irmão, é algo tremendo. Então eu quero dizer para você também que é jovem, seja como Davi, né, que não se amedronta diante dos gigantes. Você que é idoso ou idosa, não se amedronte diante dos gigantes, seja como Caleb, que mesmo velho, aos 80 anos ele tinha força e vigor, porque a força e o vigor dele era o Senhor. Você também pode se levantar, e você que está aí, querido, né, com toda a saúde, louve a Deus. Muitos estão, irmãos, mais de 90% dos leitos, né, estão lotados, e realmente a situação é muito crítica. A gente sabe que a situação no Brasil é crítica, mas isso aí, mais uma vez eu disse, passou o ano novo, as pessoas, Réveillon, veio o Carnaval, 15 dias do Carnaval, né? Tem uns 15 dias, 20 dias do Carnaval, mais ou menos, não tem nem um mês. As pessoas foram pro mundão, foram pro rock pesado, você passa por ali, os bar tudo cheio, mas a igreja, ainda, com poucas exceções, né, continuam vazias muitas vezes, as pessoas, aliás, com cadeiras vazias. Isso aqui, querido, não são todos, não, claro que não, graças a Deus nós temos aqui, principalmente aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, a maioria das pessoas, tem um compromisso com Deus. Por quê? Porque o centro aqui não é o homem, o centro aqui é Jesus. Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu procuro o altar, eu estou no altar, mas a glória e a honra é do Senhor, sempre será. E isso é que transforma a vida das pessoas, é isso que restaura a vida das pessoas.
Porque da forma como eu recebo, como disse, eu acho que é apóstolo Paulo, como o Senhor me entregou, eu vos entreguei. Que na noite em que o Senhor foi traído, partiu o pão, deu graça, não? O apóstolo Paulo que diz isso. Então, queridos, em nome de Jesus, coloque a tua vida, a tua casa em ordem, tenha compromisso com o reino de Deus, a igreja. Nós vamos, como eu disse, nós vamos continuar na batalha, a não ser que o decreto fala que a gente não possa abrir, aí nós vamos seguir, né, a lei. Mas se falar que pode abrir até as 20 horas, possivelmente domingo agora nós vamos fazer o culto às 18 horas, né? Eu estava até pensando em mudar o horário do culto para amanhã, mas eu acho muito complicado, né? Culto pela manhã, muitas vezes as pessoas têm almoço para fazer, apesar de que, né, nesse tempo aqui ninguém vai almoçar na casa de ninguém, né? Porque não pode vir na igreja, então você não vai comer na casa de ninguém, né? Você não fica aí por aí afora, não. Mas de qualquer forma, querido, que essa palavra possa entrar no teu coração. Essa palavra foi uma palavra pastoral mesmo, é um puxãozinho de orelha que veio lá do trono para nós. O Senhor está puxando novamente o tapete do Brasil, da humanidade, e bate mais uma vez na porta do seu coração. Você que está aí me ouvindo, me assistindo, você não tomou uma decisão ainda, não batizou, não faz parte do corpo da igreja, corpo de Cristo, que é a igreja. Você que pensa que não precisa fazer isso, você põe a tua vida em ordem. Caça um rumo, batiza enquanto é tempo. Não é só batizar, mas mudar de vida. Dá lugar para Jesus entrar. O que é esse dar lugar para Jesus entrar? É só chegar na igreja e levantar a mão? Não. É dizer, Senhor, entra no meu coração e tira tudo que não presta de mim. Sem ressalvas. Sem ressalvas, querido. Para de enganar-se e dizer, não, o Senhor é bonzinho, Ele é bonzinho, mas Ele é justo juiz, e a Bíblia diz, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, em nome de Jesus Cristo, tome uma posição. Qual a posição que você vai tomar, Senhor, a partir de hoje? Eu não estou falando de, pastor, mas eu não consigo. Aí eu vou entrar numa outra questão. Tem pessoas que não vêm na igreja porque às vezes têm vergonha da vida que levam. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você diz assim, eu não vou na igreja não porque eu bebo, porque eu fumo. Irmão, venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Que quem faz a obra é o Senhor. Pode vir, com perdão da palavra, todo... Eu ia falar, mas não vou falar. Pode vir de qualquer jeito, que chega aqui, nós vamos arrancar seus carrapichos. Se você deixar. Nós vamos, derramar sobre você a água da vida, vai te limpar sua alma, tirar a lama, o fardo. Querido, quando a gente abre a porta do nosso coração, não tem jeito, a limpeza vem. E ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Então essa palavra é para você que fala assim, pastor, eu tenho vergonha, eu levo uma vida muito, eu não consigo parar de ter relação sexual fora do meu casamento, eu não consigo, eu estou falando coisas que às vezes, alguém está ouvindo isso. Venha do jeito que você está, pastor, mas eu tenho um vício, eu tenho da droga. Querido, Jesus cura, liberta, restaura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Venha. Nós vamos te alimentar com o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo restaura. Oh, aleluia. Esse pão vivo transforma, essa água da vida lava. E aí eu encerro essa mensagem agora com o filho pródigo. Eu amo aquela mensagem. É cada revelação que Deus me dá naquele texto, irmãos. É cada palavra que Deus me dá. Querida, a Bíblia diz que
o filho pródigo, ele pegou todos os seus bens, os irmãos conhecem a história, e foi para o mundão, gastou tudo, com orgias, com farra, até que acabou. Meu irmão, uma hora acaba, porque é assim que o diabo faz, né? Dá com a mão e tira com duas. Uma hora os amigos da farra vão sumir, você vai se encontrar numa lama, num buraco terrível. Mas o filho pródigo, ele se lembrou da casa do pai dele. Ele disse, na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Até os empregados comem melhor. Vou me levantar. Olha só que tremendo, irmão. Eu vou me levantar. Eu vou sair daqui dessa lama, dessa pocilga. Eu vou sair daqui do meio desses porcos. Então ele tomou uma posição. Ele saiu de meio dos porcos. Ele saiu de onde que estavam as bolotas do porcos. Assim é você. Você tem que sair desse lugar que você está querendo comer bolota de porco. Eu vou voltar para a casa do Pai. A casa do Pai é o ambiente de glória, irmão. Esse caminho de volta é um caminho muito árduo. Não pensa que vai ser um caminho fácil. Não, nunca vai ser. Você imagina, o filho pródigo ficou anos, né? Gastando seu dinheiro, gastando com tudo que tinha. E quando acabou tudo, ele se lembrou da casa do pai. Geralmente é assim, né? Quando você está naquele lugar, né? Na merda, perdão da palavra de novo. Aí, meu irmão, ou você diz, vou me levantar e vou para a casa do meu pai, ou então você vai morrer lá. Você tem que tomar uma posição, vou me levantar, e se levantar e fazer o percurso de volta. Só que esse percurso de volta, ninguém sabe quanto tempo durou. Você sabe quanto tempo durou? Não sei. Tem um foco, voltar para a presença do Pai. Tenha um ideal na sua vida, voltar para a casa do Pai, largar a lama, largar as bolotas dos porcos, largar o mundo e saber que na casa do Pai existe uma recompensa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Deus avistou, né, aquele pai, né, do filho pródigo, ele simboliza Deus. Quando o pai do filho pródigo o avistou, correu ao seu encontro. Quando você toma um passo em direção à casa do Pai, que Deus corre ao teu encontro. Quando você chega, porque existe um percurso a seguir. Mas assim, no momento que você chega já perto do ambiente da glória, é como se fosse um imã para o Espírito Santo. E aí você vai ser levado, ele vai até o seu encontro e ele vai te abraçar, ele vai te beijar. E isso se chama o quê? Comunhão com Deus. Comunhão com o Pai. Na comunhão com o Pai, existem coisas que ele muda as vestes sujas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A primeira coisa que vai acontecer na tua vida, sabe o que é? A tristeza que existia no teu coração. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor. E aí, a Bíblia diz que o pai mudou as vestes dele, chamou um dos seus empregados. Eu acredito aí que foi uma revelação. Tem um tempo que Deus me deu essa mensagem, que Deus chama os anjos para poder começar a restituição da tua vida. A Bíblia diz que ao Senhor, Deus, ele dá ordem aos seus anjos, aos seus ministros, constituiu labaredas de fogo. E eu estou aqui como labareda de fogo hoje para te dizer que na presença de Deus, eu quero liberar uma palavra profética para você. Escute isso e toma posse em nome de Jesus Cristo. Deus vai enviar anjos na presença da casa do Pai, ali naquela atmosfera de adoração. Deus vai dar ordem aos anjos. A Bíblia diz que o pai disse, olha, vai lá, troca as vestes dele. Então Deus vai tirar as vestes de tristeza sua, suja, de imundície, e colocar vestes novas. Diga, eu creio e receba essa palavra. A segunda coisa é o anel. Ele coloca o anel de volta, identidade. Você precisa tomar a posição de filho. O filho disse, me trata como um dos teus empregados. Não, você tem um anel, você tem identidade.
Esse anel aqui meu é de pastor, de sacerdote. Eu tenho uma identidade. Isso aqui simboliza a minha identidade. Eu uso, né, porque simboliza a minha identidade, o meu sacerdócio. Assim, na casa do Pai, Deus vai te dar uma identidade de filho. Amém? Quando Deus restaura a alegria, quando Deus restaura as nossas vestes, torna da alegria, coloca um anel no nosso dedo, a identidade, Deus restaura a identidade. E Deus coloca sandálias, né, esses sandálias, segundo os sandálias do Evangelho, da preparação da palavra, você andar na presença de Deus, andar no Evangelho, andar na palavra, então você vai andar em retidão. E aí, em último, ele chamou os seus empregados, assim, ó, mata um novilho. É prosperidade, meu irmão. Prosperidade de Deus chegando na tua vida, em tempo de bonança. Quantas pessoas chegaram aqui com a vida toda destruída e Deus vai restaurando, inclusive a vida financeira. Porque Deus restaura isso também. Tem pessoas que não querem, isso é problema de quem não quer. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não abra mão. Irmãos, eu não abro mão de nenhuma promessa de Deus para a minha vida, seja financeira, seja espiritual, porque eu sou um tissaliar, você é um tissaliar, é um próspero de Deus, uma próspera do Senhor, um príncipe de Deus, né? Em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida vão ser restauradas na casa do Pai, na presença do Pai, no ambiente da glória. Agora, não seja... Deus me deu uma palavra, eu tenho que pregar isso aqui sobre o filho. O irmão do filho pródigo ficou na casa dele. Que estava lá há quantos anos, mas não usufruía da presença do pai e não tinha a identidade de filho. Não usufruía das coisas de filho. Enfim, isso é um outro dia, uma outra palavra. Nós vamos encerrar, eu vou fazer uma oração neste momento. Se você tem pedido de oração, vai colocando aí agora, neste momento, que eu vou liberar palavras proféticas sobre a tua vida. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui diante do Senhor, diante dos irmãos. Eu quero liberar uma palavra de cura, de bênção sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, entra, se tem alguém com coronavírus aqui nos assistindo, eu repreendo esse espírito de morte que reina, que está querendo dizimar a sua vida. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a esse vírus que parta em retirada agora. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, você está sentindo muitos sintomas, esses sintomas vão ir embora agora, em nome de Jesus. A irmã Delvânia está colocando a orar pela irmã Nilma. Nilma, que Deus venha abençoar Nilma, repreender, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela vida de cada irmão que está nos assistindo. Oro pela vida do Patrick e da Priscila, que estão, precisando de cura também, está mandando a mensagem aqui. Em nome de Jesus, receba a cura. A Ana Tereza, lá de Fortaleza, Ana Tereza Caldas, Deus te abençoe, varoa. Em nome de Jesus, abençoa a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Pai, a bênção da presença do Pai, sinta a presença do Pai aí agora, e você vai ter sua vida restaurada, sua vida em todas as áreas, sua identidade como filho de Deus, para usufruir das coisas que o Senhor deixou para nós, querido. Deus não deixou para o mundo não, deixou para mim e para você. Mas isso é só na casa do Pai, é na presença do Pai. Então receba em nome de Jesus Cristo. Receba. O mais importante na casa do Pai é o Pai. Ai, meu Deus, louvado seja Deus, como é bom estar aqui, Senhor, sentindo a Tua presença, meu Pai. No momento que eu estou falando do Pai aqui, o Pai está me abraçando aqui, ó. Eu sinto a presença dEle aqui neste lugar e eu quero liberar essa unção que está sobre a minha vida, que entra lá na sua casa. Quero orar pela vida dos filhos da Rafaela, está pedindo aí, em nome de Jesus.
Aleluia. A irmã Edelvânia está falando que nós oramos pelo tio dela e ele foi curado de câncer. Meu Deus do céu. Louvado. Irmãos, nós vamos experimentar milagres. Nós já estamos experimentando. O Senhor nos prometeu isso há tanto tempo e agora nós estamos vendo pessoas que estavam incubadas. Pessoas que estavam na UTI de coronavírus, hoje estão vivas, saíram em menos de 24 horas dos seus leitos. Louvado seja Deus pela cura desse tio da irmã Edelvânia. Em nome de Jesus, a irmã Karina está pedindo oração. Deus abençoa Karina, te liberta, te restaura todas as áreas, sua e do Elton, a sua casa. Amo a vida do Elton, profetizo sobre a vida dele, que ele possa vir, o lugar dele está aqui na igreja, né? Em nome de Jesus, tem fé que ele vai voltar, nós estamos aqui para abraçá-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também a tia Derides, tia do irmão Renatinho, está pedindo oração. Deus abençoe os irmãos lá de Governador. Eu quero batizar essa família toda, Renatinho, em nome de Jesus, no próximo batismo. E quem não batizou ainda, tem também a Kênia, a irmã da Karina. Eu quero batizar a Kênia também, em nome de Jesus, que tem vindo aí. Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos, a Georgiânia, todos os irmãos que estão online aí, Juliano Neiva, aleluia. Irmão, seu Antônio também, seu Antônio, eu profetizo que também vai passar pelas águas, vou derramar, mergulhar seu Antônio aí, 91 anos, louvado seja Deus. Queridos, eu estou muito feliz com o nosso Deus, não com a situação. Eu gostaria que a igreja toda, como é bom a gente estar aqui. Deus, eu sinto tanta presença do Senhor. Olha, eu poderia ter ficado em casa para fazer a live, mas eu gosto tanto de vir na igreja. Eu gosto tanto desse lugar, porque nesse lugar o Senhor renova a bênção, existe uma unção poderosa nesse lugar. Então Deus te abençoe, são 9 horas, né? E a gente vai encerrar essa live. Espero que você tenha sido abençoado. Os irmãos que estão de longe aí, Canadá, Argentina. Eu vi a Maria do Carmo lá da Argentina aqui também. Daqui a pouco a irmã Elizabeth, ela entra aí lá do Canadá. Ore pela minha vida. Amém. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu falo isso sempre. Nossa casa, minha família, ore por mim. Ore pela igreja, Nova Aliança aqui, Patinho. Irmãos, as lutas são muito grandes, muito mesmo, mas são... Mas eu não me amedronto. Golias pode até vir com espada, com lança, com escudo, mas eu não baixo a minha guarda, irmão. Eu vou para cima. Convicção que Deus no meu coração, eu vou para cima, parto e eu arranco mesmo a cabeça do gigante, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então me ajudem, né? A Bíblia diz que Davi, quando ele chegou, ele colocou a bagagem nas mãos ali de quem estava segurando. Então tem hora que eu preciso colocar uma bagagem. O que significa isso que o Espírito Santo me deu? Essa mensagem, domingo. Porque tem pessoas que precisam ajudar a gente a carregar a bagagem. Então o fardo muitas vezes é muito pesado. O fardo é muito pesado. Tem horas assim, a gente tem lutas em todos os aspectos. É a luta financeira, que não chega às vezes os recursos que a gente precisa. É luta espiritual, que muitas vezes você chega aqui, você sai daqui moído, parece que não passou do teto. A gente luta contra demônio. Glória a Deus, irmã Karina. Pastor, o Senhor é a nossa luz. Nós somos luz e sal deste mundo. Louvado seja Deus. Vocês são o meu tesouro são as minhas ovelhas. A minha alegria, Deus sabe que eu falo e eu fico até emocionado. A minha alegria é ver vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Vocês não sabem o tanto que eu fico feliz quando eu vejo os irmãos dando testemunho de vidas transformadas, vidas restauradas, vidas curadas, câncer, coronavírus. Então, irmão, que Deus que você serve. Aleluia. É o Senhor que tem me sustentado, irmã Edelvânia. Muitas vezes a gente fica abalado, batido, porque as lutas são tantas, mas é o Senhor que tem me... e eu me renovo aqui nesse altar.
Amém. Obrigado, irmã Conceição. Eu amo ser sua ovelha e eu amo ser seu pastor querido. Enfim, gente, Deus abençoe. Eu vou ficar aqui, né? A gente fica batendo papo com os irmãos. Um grande beijo, né? Que o Senhor te dê um restante de semana abençoado, né? Amanhã é quinta-feira. Que eu profetizo, que até sexta-feira você vai ter uma notícia muito boa. Eu não sei o que é, seja o que for, Deus já está providenciando, enviando anjos aí. Em nome de Jesus. Notícias boas. Diante dessa pandemia aí, você vai ter notícia boa. Você crê? Então diga, eu creio, eu recebo. Senhor, eu recebo também. Veio do céu, também quero notícia boa, Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Fica com Deus. Um grande beijo e um dia nós vamos nos reunir aqui, fazer aquela saudade daquela comunhão depois do que saudade daqueles comes e bebes aqui depois do culto. Na hora que isso tudo passar, em nome de Jesus, nós vamos fazer um churrascão aqui na igreja, um domingo, nós vamos para a escola dominical e vamos emendar aqui, já tem cozinha ali, nós vamos fazer uma almoção e vamos ficar aqui, para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, um beijo e continue orando, fica firme, não deixa a peteca cair, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.